Nesse vídeo vamos falar da criação da Bíblia. Você sabe como esse livro tão poderoso surgiu? Você já parou para pensar de onde ela veio? Quem escreveu? Como foi formada? A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela foi escrita ao longo de mais de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Também vamos falar sobre quantos livros existem na Bíblia e como esses livros estão divididos. Vamos ver quantos livros fazem parte do Antigo Testamento e quantos estão no Novo Testamento. Além disso, você vai descobrir quantos capítulos existem em cada parte da Bíblia e como eles estão organizados. Vamos falar sobre a quantidade total de versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fica comigo até o fim e você vai entender como esse livro sagrado é muito mais do que parece. É história, é fé, é a palavra viva de Deus. Curta, comenta e compartilha com alguém que precisa conhecer a Bíblia mais a fundo. Você vai entender que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é uma coleção de livros sagrados, divididos em partes específicas. No Antigo Testamento temos o Pentateuco, os livros da lei que contam o início de tudo. Os livros históricos e proféticos que mostram o agir de Deus através dos profetas. Os livros poéticos e de sabedoria, como Salmos, Provérbios e Cânticos. No Novo Testamento, temos os Evangelhos, que narram a vida, morte e ressurreição de Jesus. As cartas apostólicas, ensinamentos enviados às primeiras igrejas. E o livro do Apocalipse, que fala sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo. Tudo isso está na Bíblia. E no decorrer deste vídeo, você vai descobrir como ela é dividida, quantos livros existem, quantos capítulos e quantos versículos compõem essa palavra viva. Agora que você entendeu como a Bíblia é dividida, vamos começar pelo início de tudo, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são conhecidos como Pentateuco, ou também como Torá, no hebraico. Esses livros formam a base da fé, da história e da lei de Deus. Gênesis é o livro das origens. Nele conhecemos a criação do mundo, Adão e Eva, o dilúvio, Abraão e a promessa de Deus. É o ponto de partida da história da humanidade. E do plano divino, Êxodo narra a libertação do povo de Israel do Egito. É onde vemos o poder de Deus se manifestar com força, guiando Moisés, abrindo o Mar Vermelho e entregando os 10 mandamentos no Sinai. Levítico é o livro das leis sacerdotais e da santidade. Aqui, Deus ensina como o povo deve se purificar, se aproximar dele e viver em obediência e reverência. Números conta a jornada de Israel pelo deserto. É uma história de fé, mas também de desobediência. Mostra como Deus guia, corrige e cuida do seu povo mesmo em meio às provações. Deuteronômio é uma grande revisão das leis e da aliança de Deus. Moisés, perto da morte, relembra tudo o que o povo precisa guardar no coração antes de entrar na terra prometida. Esses 5 livros são a fundação de tudo o que viria depois. Eles mostram quem é Deus, como Ele age e como devemos viver diante dele. Agora que falamos sobre os 5 primeiros livros, o Pentateuco, vamos continuar a nossa jornada pela Bíblia. Chegamos aos livros históricos e aos livros proféticos do Antigo Testamento. Essas partes da Bíblia mostram como Deus age na história real de pessoas e nações, e como Ele fala através dos seus profetas para corrigir, alertar, julgar e também prometer esperança. Os livros históricos registram os acontecimentos do povo de Israel após a saída do Egito, a conquista de Canaã, os reis, as guerras, as divisões internas e até o exílio babilônico. Eles são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester.
Em Josué, vemos a conquista da terra prometida. Em Juízes, um ciclo de queda e arrependimento se repete. Em Ruth, uma história de fidelidade e redenção brilha no meio do caos. Em Samuel e Reis, acompanhamos a ascensão e queda de reis como Saul, Davi e Salomão. E no Crônicas, temos uma visão mais espiritual dos mesmos eventos. Esdras e Neemias falam da reconstrução do templo e dos muros após o exílio. E Esther nos mostra como Deus pode agir mesmo quando não é citado diretamente. Esses livros não são apenas registros históricos. Eles mostram como Deus está presente na política, nas guerras, nos erros e nas vitórias do povo. São lições de fé, obediência, queda e restauração. Já os livros proféticos são mensagens diretas de Deus para o povo. Os profetas eram a voz de Deus em tempos de crise. Eles confrontavam reis, alertavam nações e anunciavam o futuro. Esses livros são divididos em profetas maiores e menores, não por importância, mas pelo tamanho das mensagens que deixaram registradas. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isaías fala do juízo, mas também do Messias que viria. Jeremias chorou pelo povo que não se arrependia. Lamentações registra a dor da destruição de Jerusalém. Ezequiel teve visões impactantes sobre juízo e restauração. Daniel manteve a fé em um império pagão e profetizou sobre o fim dos tempos. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um desses profetas trouxe uma mensagem específica para tempos específicos. Uns falaram sobre pecado e destruição, outros sobre arrependimento e esperança. E todos apontavam para a vontade de Deus e para o Messias que viria. Os livros históricos mostram como o povo viveu. Os livros proféticos mostram o que Deus falou. E juntos, eles revelam que mesmo quando o homem falha, Deus continua fiel. Chegamos a uma parte especial da Bíblia: os livros poéticos e de sabedoria. Eles não contam guerras, nem trazem profecias. Eles falam da alma humana, da dor, da fé, da alegria e da busca por Deus. Esses livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, O livro de Jó é uma profunda reflexão sobre o sofrimento. Conta a história de um homem justo que perdeu tudo. E mesmo assim disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É um livro que nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos. Salmos é uma coletânea de orações, louvores e lamentos. Escrito em grande parte por Davi, ele expressa tudo o que o coração humano sente: alegria, tristeza, arrependimento, confiança, gratidão. Se você precisa de palavras para orar, comece por aqui. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Frases curtas e diretas que ensinam como viver com justiça, equilíbrio e temor a Deus. É como se Deus estivesse nos dando conselhos de pai para o dia a dia. Eclesiastes é um livro profundo. Foi escrito por alguém que teve tudo: riquezas, poder, conhecimento, e ainda assim descobriu que sem Deus tudo é vaidade. Ele nos ensina que o sentido da vida está em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o livro do amor, uma poesia entre um homem e uma mulher, que também simboliza o amor de Deus por seu povo. É sensível, intenso e cheio de imagens, que falam de carinho, entrega e compromisso. Esses livros tocam o coração de quem lê e mostram que Deus se importa com nossos sentimentos, dúvidas e emoções. Agora que falamos do Velho Testamento, vamos saber quantos livros e capítulos e versículos tem o Velho Testamento. Você sabia que o Velho Testamento tem
39 livros, 929 capítulos e 23.145 versículos, isso mesmo. Quase 1.000 capítulos e mais de 23.000 versículos que contam a criação do mundo, a jornada dos patriarcas, as leis dadas por Deus, as guerras, promessas, quedas e restaurações do povo de Israel, e as profecias que apontam para o Messias prometido. Cada livro, cada capítulo, cada versículo foi inspirado para nos ensinar, corrigir, guiar e consolar. O Velho Testamento não é apenas um registro histórico, é uma revelação progressiva de quem Deus é e de como Ele age na história. Dúvidas e emoções, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui. No próximo episódio, vamos mergulhar nos livros do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas da Igreja e o Apocalipse. Então, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para você não ficar de fora desse rico conhecimento bíblico que pode transformar vidas.